A super quarta chegou e o que mais pode acontecer nessa semana? Além disso, o passivo do Banco do Brasil chegou a 135 milhões de reais e é o maior credor da Aliança Agrícola. Já a produção da Vale deve ganhar fôlego até o ano de 2030 e quem está dizendo isso é o próprio Bank of America. Mas a Vale teve alvarás suspensos e paralisação de operações por conta de novo vazamento. Por outro lado, temos o IRB Brasil vendo seu lucro líquido desmoronar 58% em novembro. Afinal, a sinistralidade subiu e precisamos entender se isso vai impactar severamente os resultados do último trimestre do ano de 2025. Já o Nubank, com o roxo 34, está passando o Bradesco e virou o segundo maior banco do Brasil em número de clientes. Já do lado da Embraer, com o MBJ3, ocorreu mais um evento de comemoração. Afinal de contas, a sua subsidiária já conseguiu 1,2 bilhão de dólares em financiamento com seu carro voador. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da super quarta. Afinal, essa é a semana mais importante do mês de janeiro de 2026 para a macroeconomia. E a super quarta, que é o dia 28 de janeiro, simplesmente vai definir o tom do dinheiro para o resto do semestre, ou seja, até junho deste ano. Embora o consenso seja mais de manutenção, ou seja, nada deve mudar, o mercado vai ler cada vírgula dos comunicados para saber quando os juros caem, o que pode se traduzir em março ou no meio do ano. Então, é melhor o investidor preparar o coração e o bolso também, porque essa semana temos essa super quarta, que é o dia que o Banco Central, ou seja, o Copom, e também o Fed lá nos Estados Unidos, vão decidir os juros simultaneamente. E o cenário aqui é de manutenção para a nossa Selic, que deve continuar nos 15%. Já nos juros americanos, deve ficar entre 3,5% e 3,75%. Mas se ninguém vai mexer nos juros, por que o mercado então está tão nervoso? E a razão é porque os comunicados vão dizer se o alívio começa em março, ou se teremos que aguardar juros altos por mais tempo. Então, do lado do Copom, é importante lembrar que o mercado já estava sonhando com um corte de juros neste mês de janeiro, mas acordou com a realidade. O cenário aqui é que a inflação de 2025 fechou em 4,26%, bem perto do teto da meta. A economia está forte, com o PIB subindo. Mas a postura de Galípolo, ou seja, o presidente do Banco Central, foi dura. Ou seja, a meta é 3% e não o teto de 4,5%. Manter os juros em 15% é o remédio amargo necessário nesse momento. E aí é que precisamos entender também qual é o relatório do BTG Pactual e também do Bank of America, ou seja, do BOFA. Eles estão achando que o Copom pode surpreender e cortar agora. Se isso acontecer realmente, a bolsa pode explodir nesta quinta-feira. Já do lado do Fed, ou seja, dos Estados Unidos, existe um conflito claro. Afinal, o presidente Donald Trump quer os juros baixos para ontem e a ameaça é demitir ou investigar o Jerome Powell, que é o presidente do Fed. O mercado vai olhar se a decisão será unânime e se todos votarem juntos pela manutenção, é sinal de força do Fed contra a pressão política da Casa Branca, o que se traduz proteção contra o presidente Donald Trump. Então, na agenda do mercado dessa semana, já tivemos o Boletim Focus, as estatísticas do setor, também o IPCA 15, que saiu na terça-feira, agora, dia 28, CAGED, Fed, Copom, na quinta, estatísticas monetárias e de crédito, e na sexta-feira, taxa de desemprego e estatísticas fiscais. E que o Banco do Brasil já está com sinal amarelo, todo mundo já sabe, pelo menos quem acompanha o Ativo Virtual. Mas esse sinal amarelo, materializado para os grandes bancos, realmente está recaindo mais sobre o Banco do Brasil, que acaba sendo aqui o maior credor da Aliança Agrícola do Cerrado. Com mais de 1 bilhão de reais em dívidas, o Banco Estatal é acompanhado pelos players tradicionais como Santander, Cooperativas, XP e securitizadoras como Ecoagro, que foi a primeira a executar as garantias. E para se entender, o risco do agronegócio ele voltou a assombrar a Faria Lima. Afinal, a Trading Aliança Agrícola do Cerrado, controlada por um grupo russo, entrou com um pedido de proteção na justiça, ou seja, uma tutela cautelar. E a ideia aqui foi para não pagar dívidas por 60 dias. O passivo total já supera 1 bilhão de reais. E adivinhe quem são os maiores credores? Sim, exatamente esses bancos que eu acabei de explicar. Então, sob o ponto de vista do Banco do Brasil, que ele é conhecido pela sua carteira do agro mais robusta, aliás, referência no mercado, com a maior fatia do mercado, inclusive, ele sozinho tem mais da metade do mercado, e ele é o credor número 1. A Aliança deve a ele quase 135 milhões de reais. E aí, embora o impacto desse valor não quebre o Banco do Brasil, claro que não, longe disso, por outro lado, isso acaba confirmando uma tendência de alta na inadimplência do banco que vinha reportando nos últimos trimestres. É mais dinheiro que vai para a provisão, ou seja, o PDD, são as provisões para devedores duvidosos, reduzindo a lucratividade do banco. Ou seja, um grande problema para o Banco do Brasil, porque a gente está vendo aqui uma tendência. A expectativa era
de redução a partir deste ano, para ser percebida a partir do segundo semestre do ano de 2026, ou seja, logo após o segundo trimestre. Isso foi falado, inclusive aqui pelo Ativo Virtual, já há vários meses e confirmado pelo mercado em dezembro de 2025. E agora que a gente está vendo é justamente um movimento contrário a esse que foi falado, ou seja, a expectativa era redução e a gente está vendo um novo pedido. Mas como eu expliquei, não afeta apenas o Banco do Brasil, mas também o Santander com 95 milhões, a XP com 80 milhões e o Bradesco com 56 milhões. Além do Ecoagro, que é a securitizadora, com 110 milhões de reais. E atenção aqui, se você investe em CRAs, ou seja, certificados recebíveis do agronegócio, emitido pela Ecoagro e que está ligado realmente a essa empresa, o risco de calote é real. A Ecoagro foi a primeira a executar as garantias. O que mais assustou o mercado foi a postura da empresa, controlada pelo grupo russo A-Trading, adotou a tática de ghosting, ou seja, modo silencioso. Parou de responder e-mails e atender ligações de credores semanas antes do pedido judicial. Isso quebra a confiança e quando um credor não consegue falar com a empresa, ele executa as garantias imediatamente, que foi o que a empresa fez, acelerando assim a crise. Em outras palavras, a conclusão aqui é que o caso acaba reforçando a necessidade de seletividade no agronegócio. Atualmente, as ações do Banco do Brasil, com BBAS3, nessa cotação aqui dos R$ 24,28, desvalorizam 4,73% nos últimos 12 meses. Lembrando que o PL, que é o preço dividido pelo lucro, do Banco do Brasil acabou ficando caro para uma estatal, 10,90. Eu já estou falando que está caro, mesmo abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Lembrando que aqui no Brasil vai gerar entre 10 e 12 vezes, ou seja, o Banco do Brasil estaria dentro desse range, ou seja, essa faixa de múltiplo para o PL, mas é importante lembrar que o Banco do Brasil é um banco estatal. Logo, o controlador é o governo federal, e aí tem os riscos atrelados a isso. Então, para quem não considera que isso é um risco, o Banco do Brasil segue descontado em relação ao PL, mas com muitos pontos de atenção aqui para o agronegócio e para o resultado líquido do banco. Já no PVP mostra que ele está 23% abaixo do valor patrimonial e o dividend yield de 4,80%. Mas o preço justo, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, é de R$40. Ou seja, tem uma chance aqui de valorização do Banco do Brasil de mais 64%. A vantagem para o Banco do Brasil é que nos últimos 5 anos o dividend yield médio foi de 9,89%, uma média espetacular, tendo pago todos os anos desde 2016. E ainda por cima, é um banco fantástico para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Para ter uma ideia, recentemente trouxemos aqui um estudo de dividendo sintético para as ações do Banco do Brasil e também do Bradesco, com BBDC4. Com o Banco do Brasil, conseguimos entre 13 e 15 centavos por ação e Bradesco entre 8 e 10 centavos por ação. Lembrando que isso aqui é possível fazer até mesmo mensalmente. Então imagine acumular os dividendos ordinários, no caso do Bradesco tem as bonificações ainda, e ainda fazer dividendos sintéticos e conseguir comprar as ações com prêmio. Ao longo dos anos, isso fica poderosíssimo, gerando muito capital, aumentando significativamente o patrimônio do investidor e, naturalmente, aproximando ainda mais o sonho de viver de renda passiva com uma carteira previdenciária de ações. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar sobre a Vale, afinal de contas, essa notícia é fundamental para quem investe na companhia, pensando, é claro, com aposentadoria. E não é apenas como trader, não. Afinal, o relatório do Bank of America, muito respeitado pelo mundo, o BOFA, ele tira o foco do preço do minério de ferro dos dias atuais e coloca a luz sobre a longevidade da companhia. A mensagem aqui é clara: a Vale vai continuar sendo uma máquina de caixa e tem um plano claro para dobrar a aposta no futuro da energia com o seu cobre. Lembrando, é claro, que as ações Vale 3 estão na máxima histórica. Muita gente tem deixado nos comentários agradecimentos pelos vídeos aqui do Ativo Virtual em tantos momentos entre os R$60 e R$50 das ações da Vale, como as pessoas aproveitaram os estudos que eu compartilho aqui gratuitamente no Ativo Virtual. Observem só que quem comprou nessa faixa dos R$50, vou colocar aqui até R$51 até o momento atual, as ações valorizaram praticamente 66%. Isso fora todos os dividendos que foram pagos ao longo desse período. Sim, a alta foi monumental. Eu já tinha explicado aqui no canal que muita gente achou que isso aqui seria o limite, me perguntaram nos comentários, perguntaram aqui novamente, e assim por muitas vezes. O problema, pessoal, é que verdadeiramente não dá para adivinhar o final do movimento de alta e nem também descobrir quando que o movimento de baixa vai acabar. Por muito tempo eu passei aqui no Ativo
virtual alertando a nossa comunidade que essa região era uma região interessantíssima para comprar as ações da Vale. Claro, se ela fizesse sentido no seu perfil de investidor. Tem pessoas que simplesmente não conseguem investir no setor de commodity e está tudo bem. Agora, se você tem interesse nas ações da Vale, essa região era uma região de estudos. Importante estudar antes de comprar, para depois não trocar os pés pelas mãos. Eu mesmo compartilhei aqui no Ativo Virtual várias compras que eu fiz da Vale ao longo desse período, entre os 60 e os 50 reais, justamente para mostrar na prática o que eu estava fazendo. E de acordo com o BOFA, ela deve produzir entre 335 milhões até 345 milhões de toneladas de minério de ferro neste ano de 2026, ou seja, um avanço gradual até atingir a marca dos 360 milhões de toneladas no ano de 2030. E com isso, ele recomendou as ações da Vale para compra novamente e reiterou também o preço-alvo dos 17 dólares a ADR da Vale. O banco destacou o mantra valor sobre volume. A Vale ela não quer inundar o mercado com o minério ruim, por assim dizer. Ela quer vender realmente o minério premium, que é demandado pelo setor siderúrgico verde. E é claro, sempre com margem alta. Ela controla 20% do mercado global, é a referência e chama a atenção do mercado inevitavelmente. E aí tem outro ponto importante sobre essa questão do mercado que eu estou explicando. O motor de crescimento dos metais básicos, que aí é realmente o pulo do gato para a próxima década. E a Vale não procura só ferro. O cobre acaba sendo a joia da coroa. Ou seja, o plano é dobrar a produção até 2030, saindo de 350 mil toneladas para 700 mil toneladas. Lembrando que o cobre é simplesmente essencial para carros elétricos e também para o movimento de inteligência artificial. Já no níquel, o foco é arrumar a casa. O break-even de caixa é até 2027, para depois crescer mais forte e gerar ainda mais dinheiro para a companhia. E aqui tem outro ponto importante, que é o risco de cauda. O relatório do Bank of America explica que o risco de grandes desastres diminuiu. A empresa avançou muito na descaracterização de barragens e nos pagamentos de Mariana e Brumadinho. O mercado, então, vai começar a tirar o desconto de tragédia do preço da ação e é por isso que a gente está vendo também todo esse movimento de alta, sem falar, é claro, do movimento gringo de retirada de dinheiro dos treasuries. Trouxe vídeo, inclusive, falando sobre isso recentemente, logo na segunda-feira, para ajudar todo mundo a compreender o que está acontecendo com o mercado, explicando esse movimento do ouro e da prata também no mercado global. E é claro, acaba respingando no Brasil e como é muito dinheiro, o gringo, ou seja, através do institucional gringo, precisa alocar em grandes empresas que conseguem acomodar grandes volumes financeiros. E aí, Vale, Petrobras e outras empresas acabam entrando aqui na negociação. Mas é verdade também que precisamos falar sobre essa matéria importantíssima a respeito da Vale. Afinal, ela traz de volta o risco de cauda, que todo investidor da Vale realmente deve se preocupar. Problemas ambientais e intervenções governamentais. E embora a empresa afirme que foi apenas água com terra, ou seja, sedimentos, sem qualquer rejeito tóxico, a suspensão dos alvarás pela Prefeitura de Congonhas e a demora na comunicação do incidente acendem um alerta de governança novamente. Afinal, foram cerca de 10 horas para avisar em um dos casos. E aí o mercado odeia esse tipo de surpresa, especialmente quando envolve a palavra barragem, associada ao nome da companhia. Nessa semana, a Vale confirmou a paralisação de minas de viga e fábrica em Minas Gerais. Qual o motivo? Bom, as fortes chuvas fizeram estruturas de contenção transbordar no último domingo, dia 25. A Prefeitura de Congonhas não quis saber de conversa e suspendeu os alvarás de funcionamento até que tudo seja resolvido. Então vamos separar aqui o que é fato e o que é ruído. Isso é muito importante para o investidor de longo prazo não se perder nas manchetes das matérias. E assim, o fato é que não foi rompimento de barragem de rejeitos, foi um transbordo de estruturas de contenção de água de chuva e sedimentos. O dano causado foi a lama, a água turva que atingiu rios da região e chegou a inundar áreas vizinhas da CSN Mineração. A Vale garantiu que seu guidance, ou seja, sua meta de produção anual, segue inalterada, ou seja, financeiramente, o impacto por enquanto é irrelevante. Agora, precisamos falar, ou seja, de um problema real, um erro de governança, que aí é que mora o perigo. O que vai pegar mal para o mercado não é a chuva, mas sim a comunicação. A Vale foi autuada por demorar a avisar. Lá na mina de fábrica, por exemplo, vazou 1h40 da manhã e avisaram só no meio-dia. Já na mina Viga, vazou às 16 horas e a comunicação chegou às 23 horas. Então, qual a leitura do mercado? Para uma empresa que tenta reconstruir sua reputação ASG, ou seja, ambiental, social e governança, e isso após os efeitos de Brumadinho, essa demora é inadmissível. Passa uma impressão de que tentaram resolver internamente antes de avisar as autoridades
e isso gera sim desconfiança. Então, por impacto para o mercado, deve sofrer volatilidade no curto prazo, embora estamos vendo essa enxurrada de dólares no mercado brasileiro, que empurrou as ações da companhia para cima ainda mais. O investidor estrangeiro, muito sensível a esse tema ASG, pode vender primeiro e perguntar depois, mas não foi o que a gente viu no mercado. Ainda assim, essa paralisação foi curta e há oportunidade de compra para quem foca no dividend yield. Mas apenas um alerta adicional para quem investe na CSN Mineração, com CMIN3. Afinal, a própria matéria diz que a área dela foi inundada, e isso pode atrapalhar a operação logística da concorrente, o que pode causar, ainda por cima, processos contra a Vale. E eu nunca escondi de ninguém que as ações da Vale são as minhas ações favoritas para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Atualmente cotada aos R$ 85,00, está valorizando 80,64% nos últimos 12 meses, PL muito bom, 12,83%, e um PVP que mostra que a empresa está 78% acima do valor patrimonial, entregando um dividend yield imenso de 8,93%. E aí, vai ter gente nos comentários que vai perguntar, mas Alex, 8,93% não chega nem a 9%, como você está dizendo que é imenso. Bom, a questão é que o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E se as cotações valorizaram mais de 80%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito mais baixo. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, esse dividend yield, que na verdade seria o dividend yield on cost, no custo de aquisição desse investidor, é muito superior a este aqui. Mas infelizmente chegamos com um balde de água fria que o IRB jogou no mercado. Afinal, ele vinha numa recuperação que estava impressionando o mercado de uma maneira geral, e agora, depois de meses mostrando consistência e reconquistando a confiança no mercado, os dados de novembro mostraram um grande tropeço. Tropeço esse de 58%. O lucro caiu pela metade e o pior é que a sinistralidade simplesmente disparou. Ou seja, quando a empresa paga de indenização versus o que ela recebe pelos prêmios emitidos. E para uma resseguradora, ver a sinistralidade subir de 51% para 64% em um mês é um sinal de alerta máximo de que a operação sangrou mais do que o previsto. E é um fato que o mercado não vai gostar nada do que ele viu aqui. A empresa, que vinha numa toada de recuperação, registrou uma queda brusca no seu lucro e uma piora operacional. O lucro líquido foi parar nos 27,3 milhões de reais no mês de novembro, é claro, abaixo dos 67,1 milhões de outubro, e também dos 64,9 milhões de reais que foi apurado em novembro de 2024. Os prêmios emitidos totalizaram 398 milhões de reais, abaixo do mês anterior, que passou dos 427, e de novembro de 2024 com meio bilhão. Então seria um momento de encolher para sobreviver? Bem, a questão aqui é que os prêmios emitidos caíram significativamente, como eu mostrei. E isso pode ser parte de uma estratégia da diretoria de limpar a carteira, ou seja, recusar contratos ruins, mas mostra que a empresa está ficando menor. E o problema é encolher a receita e ter mais sinistros ao mesmo tempo. Essa é uma matemática que no final do mês não fecha. E para o acionista do IRB Brasil, novembro realmente foi um sinal amarelo. Não é um desastre que traga risco de quebra de volta, mas quebra aquela expectativa de lucros crescentes e lineares que estávamos vendo. Inclusive com o próprio CEO da companhia já eufórico, dizendo que queria voltar a pagar dividendos já agora, no ano de 2026. Atualmente, o IRB Brasil, com o IRBR3, as ações ordinárias estão aqui nos R$ 55,22, valorizando 11,5% nos últimos 12 meses, PL barato 8,45% e PVP também, não mente não, 15% abaixo do valor patrimonial, não paga dividendos, porque empresa que lucra pouco ou não tem lucros, ou seja, ela gera prejuízos, não consegue pagar dividendos. Mas, como eu expliquei, o IRB Brasil deixou várias mensagens no ano passado dizendo que tinha expectativas, sim, de voltar a pagar dividendos já no ano de 2026. Será que vai conseguir? Deixem nos comentários abaixo. O problema do IRB é que não dá para fazer dividendos sintéticos e nem comprar as ações com prêmio. E agora vamos para a notícia que simboliza a consolidação da revolução fintech, pelo menos aqui para o Nubank, com o roxo 34, que é a BDR. Não é apenas uma troca de posições no ranking, é realmente a prova definitiva de que o modelo sem agências venceu a batalha da escala. O Nubank ultrapassou o Bradesco, ou seja, um gigante centenário, e cravou um marco histórico. Agora, o roxinho só tem a caixa pela frente para vencer. É realmente o impossível aconteceu. O Nubank, que nasceu há pouco mais de uma década atrás, ele desbancou o Bradesco e assumiu a medalha de prata no ranking de clientes do Banco Central. E agora, o banco, que é digital, tem 112 milhões de clientes, 61% da população adulta do país, simplesmente ficando atrás apenas da Caixa Econômica Federal. Então, o quarto trimestre para o Nubank deve ser
realmente espetacular. 112 milhões de clientes versus 110,4 milhões de clientes do Bradesco mostra uma dinâmica nova. Enquanto o Nubank ganhou 2,7 milhões de novos clientes em 3 meses, o Bradesco perdeu 20 mil. Então a leitura aqui é clara. O Nubank é uma máquina de aquisição de clientes e ele já tinha passado o Santander em 2023 e o Itaú no ano de 2024. O Bradesco era a última barreira entre os bancos privados. Esse ranking vai deixar bem claro aqui os 10 maiores bancos do Brasil em número de clientes, não necessariamente em valor de mercado, lucratividade e ROI principalmente. Afinal de contas, o rei continua sendo o Banco Itaú. E aí, se você tiver dúvida, é só voltar nesse vídeo aqui e ver o ranking. Mas podemos ver nas primeiras posições a Caixa Econômica Federal com 158 milhões de clientes, depois o Nubank, na sequência o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Mercado Pago, PicPay, Inter e PagSeguro. Atualmente a BDR, roxo 34, está aqui nessa cotação dos R$ 15,98, valorizando muitíssimo, 32,28% nos últimos 12 meses, mas muito cara, porque normalmente empresas de alto investimento, como o caso aqui do Nubank, tem um PL mais caro mesmo. Nesse caso é estratosférico, 34,52 e o PVP 727% acima do valor patrimonial. Quem tem investido no Nubank certamente está com um sorriso no rosto, mas é um banco que não paga dividendos. Por outro lado, temos o Bradesco, essa máquina voltando à vida, com o BBDC3 na cotação dos R$ 17,87, valorizando um absurdo 87,40% nos últimos 12 meses e ainda pagando espetaculares 7,25% de dividend yield. O PL barato 8,95, lembrando que é um banco privado, e o PVP apenas 9% acima do valor patrimonial. Seria uma pechincha? Bem, deixem nos comentários abaixo se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado a respeito do Bradesco. E é claro, se for fazer dividendos sintéticos, é melhor buscar BBDC4. BBDC3 eu escolhi aqui apenas porque tem a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield neste momento. E a notícia agora é combustível que faltava para a tese de longo prazo da Embraer. Lembrando que a Embraer tem as ações na Bolsa de Valores, que mudou de EMBR3 para EMBJ3 no ano de 2025. E muitos investidores estão olhando para a Embraer apenas pelos jatos comerciais e militares, esquecendo que ela é dona majoritária da EV Air Mobility, ou seja, uma empresa que está liderando a corrida mundial pelos carros voadores, que são os chamados eVTOLs. E conseguir 1,2 bilhão de dólares em financiamento é uma prova que o mercado financeiro e industrial também acredita no projeto e que ele vai sair do papel virando receita real. E não é a primeira vez que eu trago esse conteúdo aqui no Ativo Virtual, e a verdade é que o futuro está chegando. Ele tem o DNA brasileiro, ou seja, a EV Air Mobility, que é a subsidiária da Embraer, focada em mobilidade aérea urbana, atingiu um marco financeiro gigantesco. Com um novo aporte de 150 milhões de dólares, a empresa já acumula 1,2 bilhão de dólares em financiamento total. E por que isso importa? Bem, porque desenvolver um avião novo custa caríssimo. E com esse dinheiro, a EVE garante que tem caixa suficiente para levar o projeto até a certificação e o início da produção, sem ficar pedindo dinheiro ao mercado toda hora. Então, esse cheque bilionário reduz drasticamente o risco do projeto morrer na praia por simples falta de verba. Enquanto os concorrentes globais lutam por caixa, a EVE, apoiada pela Embraer, navega com tranquilidade financeira. Esse é o melhor cenário possível. E o produto não é ficção científica, é um plano de negócios real. O modelo EVE-100 tem capacidade para 5 lugares, sendo um piloto e 4 passageiros. A missão aqui, clara, é substituir helicópteros barulhentos, caros em trajetos urbanos curtos. Exemplo, Faria Lima até o aeroporto de Guarulhos. E isso tudo com um custo menor e zero emissão de carbono. Claro que vai chamar a atenção do mercado, só precisamos ver se realmente esse novo produto vai ter um preço competitivo para não ser apenas barato de manutenção. E as ações da Embraer? Será que estão bem no mercado? Não, elas não estão bem, elas estão indo muito bem. Em BJ3, batendo novas máximas, R$ 103,96, valorizando 73,33% nos últimos 12 meses. Claro, como eu expliquei para a outra empresa, ou seja, roxo 34, do banco Nubank, o PL dela também é estratosférico, 44 vezes no PL e 308% acima do valor patrimonial. No caso da Embraer, ela está tirando onda aqui com o mercado, pagando dividendos. Voltou recentemente e agora está com 0,28% de dividend yield para os seus acionistas. E a questão é, claro, o percentual é muito pequeno, é pífio, mas o ponto é que a empresa está mostrando saúde financeira suficiente para pagar dividendos de novo. Sem falar que ela é excelente para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Quem vem acompanhando o canal sabe perfeitamente quanto que eu tenho falado a respeito da Embraer, e quem tem acompanhado o grupo VIP de opções, sabe perfeitamente quanto que é possível comprar as ações com prêmio, ou seja, as ações em BJ3, como essa última aqui que a gente fez entre R$ 1,18 até R$ 1,25 por ação. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.